Estamos gravando! Bom dia a todos mais uma vez. Daremos início a mais uma maravilhosa reunião do Grupo de Pesquisa Jurisprudência de Direitos Fundamentais, vinculado ao curso de Direito do Unitoledo, Centro Universitário Toledo, Unitoledo de Araçatuba. Bom, gente, hoje nós temos duas presenças ilustres nesta maravilhosa reunião, os meus queridos amigos, professor Renato Freitas e professor Jefferson Jorge, que eu já agradeço, de antemão, pela presença, por disponibilizarem um tempinho do seu sábado para compartilhar aqui alguns momentos com os nossos alunos. Professor Renato, grande amigo, nosso coordenador, está com a palavra. Bom dia a todos, para mim é um prazer estar aqui, estou muito feliz de mais uma manhã chuvosa, participar de uma reunião do grupo de pesquisa. E também, para mim, é um prazer, Eu fui aluno do professor JJ e fui professor do professor Moacir e do Bruno. Então, para mim, é uma alegria imensa estar com os meus professores. Obrigado, professor JJ, e também com os meus alunos, professor Moacir e professor Bruno. Eu queria cumprimentar a todos, dizer que, para mim, é uma felicidade imensa quando eu percebo que a gente está no caminho certo, no caminho da pesquisa e da extensão. E eu também quero aproveitar a oportunidade, nós estamos aqui em 49 pessoas no grupo, e dizer que eu espero pelo menos 50 resumos na primeira jornada de pesquisa e extensão, que vai acontecer no dia 9 de junho. As inscrições vão ser feitas pelo portal e também vocês vão encaminhar o resumo expandido ou resumo reduzido para o Mazini, que é o coordenador de pesquisa e extensão. As regras sobre a inscrição vão ser divulgadas no dia 24, ou seja, na segunda-feira, o grupo do organizador do evento de pesquisa e extensão vai divulgar como serão feitas as inscrições no CIA, no próprio portal. E aí eu comunico com vocês, comunico com o professor Moacir, para que isso aconteça da melhor forma, Esse grupo aqui é um grupo em evidência na instituição, é um grupo cadastrado na CAPES, que é relacionado ao MEC, e é um grupo muito querido pela coordenação, Sempre que precisa, a gente está aqui apoiando. Eu quero parabenizar a iniciativa do professor Moacir de continuar com esse grupo, mesmo nos momentos de turbulência do doutorado e da vida dele, e dizer que a gente está junto sempre naquilo que for preciso. E eu conto com vocês, professor Moacir, professor Bruno, professor JJ, professor... Quando fui aluno do JJ, ele ainda tinha cabelo. Aí você vê quanto tempo isso já faz. E aí eu espero novos artigos, novos resumos na primeira jornada de pesquisa, extensão e internacionalização, que é no dia 9 de junho. Eu vou colocar aqui no chat para vocês algumas informações. E do mais, só alegria, só felicidade, só gratidão por esse trabalho que o Moacir tem desenvolvido aqui com vocês. Obrigado, Moacir. Estou aqui agora assistindo o show dos meninos, do JJ e do Bruno e também dos alunos. Estou aqui à disposição sempre para aquilo que for preciso. Eu que agradeço, Renato. Muito obrigado mais uma vez pela presença, prestigiando o nosso grupo. E por ter me poupado, Achei que nos seus comentários você ia falar que quando você foi meu professor eu ainda tinha cabelo também, Mas pelo que eu me lembro, você já não tinha. Já estava crítica a situação. Quinto ano, chefe? OAB, monografia, que fase, amigos. Na verdade, eu corto baixinho, Estilo militar aí. Tudo bem? Estilo militar, tá ok? Muito bem. Obrigado, Renato. Grande Renato. Valeu. Rei dos tributos, o mago dos impostos, o senhor das alíquotas, Grande Renatão. Bom, gente... Tem mais uma, preciso falar. Cola do tio que é sucesso. Tchau. É isso aí. Abraço. Bom, queridos, vou colocar aqui o planejamento na tela rapidamente para nós começarmos nossa reunião. Todo mundo consegue ver bem o slide? Manda um ok aí. Excelente, então. Rapidinho, queridos. Planejamento da nossa reunião de hoje. O que nós teremos, então? Agora, nesse primeiro momento, os avisos e comunicados. Nós já vamos começar a apresentação do tema de hoje, O tema é
a inconstitucionalidade da tese da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri, a análise da ADPF 779, arguição de descumprimento de preceito fundamental 779. E nós teremos, então, a aluna acadêmica Adriele e o Bruno, né, o doutor Bruno, que é nosso ex-aluno em Toledo e advogado criminalista, especializado em Tribunal do Júri, para apreciar com a gente, né, essa decisão. Na sequência, meu querido amigo, grande professor Jefferson Jorge, fará algumas considerações também sobre o tema. E aí, por fim, nós abrimos para o debate, para todo o grupo comentar. Esse que é um tema muito interessante, né? A legítima defesa da honra no Tribunal do Júri, julgamento do Supremo que entendeu pela inconstitucionalidade desta tese. Tenho, então, hoje, né, que agradecer mais uma vez a presença do grande Bruno. Para mim é engraçado que a gente se conhece desde a faculdade, né? Então falar doutor Bruno agora é diferente, né? Filho, o negócio está mais sofisticado, né? Doutor Bruno Barros Mendes, advogado criminalista, com atuação no Tribunal do Júri e ex-aluno Unitoledo. E o meu querido amigo, professor JJ, doutor Jefferson Jorge, né? Advogado criminalista e professor do Unitoledo também. O Jota, como eu ia dizendo, né, no começo, antes da gravação aqui, é um dos queridos amigos que a faculdade me deu. Foi uma grata surpresa, não tive a oportunidade, o privilégio de ser aluno do JJ, mas hoje sigo aprendendo aí, né, no convívio diário, nas conversas. Estou com saudade, faz tempo que a gente não se vê, mas são coisas da pandemia, né? Agradeço demais a presença, então, dos convidados, né, o Dr. Bruno, o Dr. Jefferson Jorge, que farão aí as considerações sobre o tema de hoje. O professor Renato antecipou, né, a questão da primeira jornada de pesquisa, extensão e internacionalização do Unitoledo. Ele está passando algumas recomendações aqui pelo chat. Vou disponibilizar o edital no nosso grupo do Telegram, vou reforçar, né, essa questão, mas como disse o professor Renato, nós temos, né, como grupo de pesquisa, é muito importante, queridos, que os alunos participem desse evento, submetam os seus trabalhos, assistam às apresentações, até porque vale certificado, e esse certificado, como bem previsto pelo edital, ele serve inclusive para abater as horas de atividade complementar. Então tem esse edital, vou disponibilizar para vocês. A data do evento vai ser no dia 9 de junho de 2021, das 8 às 22 horas, de forma virtual, em virtude do isolamento social necessário para o enfrentamento da pandemia de Covid-19. As inscrições serão feitas pelo portal acadêmico. O professor Renato disse que daqui a uns dias teremos todas as orientações para submeter os resumos, os trabalhos de pesquisa, mas é fundamental, gente, fundamental, muito importante que vocês participem desse evento. Os professores estarão à disposição para orientá-los, para ajudar na elaboração dos trabalhos. Todos os alunos, né, do primeiro ao quinto ano podem e devem participar. É importante para o seu currículo, importante para a instituição que você participe, né, prestigie um evento de pesquisa aqui da nossa casa. Eu até estou destacando aqui alguns alunos que têm se destacado ao longo do último ano e nesse ano com trabalhos de pesquisa. Então, nós tivemos as meninas participando, né, dos eventos da USP, da UEL e da Federal de Grandes Dourados. Depois, tivemos o Saulo e o Tiago lançando capítulos de livro pela UERJ, né, com apoio da FAPERJ, desculpa, o UERJ é estadual do Rio de Janeiro, a FAPERJ, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro. Tivemos depois o evento sobre Direito e Religião da UFO, a Federal de Uberlândia, e tivemos acadêmicos também, a Maria Luísa e o Saulo, participando de eventos na Federal de Minas e na Federal do Ceará. Então, vocês percebem que são amigos nossos, né, colegas de grupo de pesquisa, que têm se destacado aí ao longo dos últimos meses com trabalhos, né, sejam através de resumos expandidos, artigos científicos, capítulos de livro. As orientações estão aqui no chat, então, o professor Renato está passando para nós as principais informações, e aí eu vou colocar o edital também no grupo do Telegram. Quero destacar que todos esses alunos, né, que têm participado de eventos, têm publicado, também é um trabalho que tem sido realizado no nosso grupo de pesquisa, que é o projeto de elaboração de artigos. Tivemos nas férias do ano passado, férias de julho de 2020, e teremos agora também em 2021.
Então, os alunos que querem se aperfeiçoar na pesquisa científica, entender melhor como funciona a elaboração de artigos, já fica o convite. As inscrições serão em junho de 2021 agora, né? Mês que vem, abrem as inscrições para o projeto de julho. Certinho, queridos? Até aqui todo mundo junto? Manda um ok rapidinho. Excelente. Feitas essas observações, queridos, eu só quero fazer rapidamente, já vou passar a palavra para a Adriele e para o Bruno, mas como é um tema que me parece muito importante, é um tema que eu tenho um carinho muito especial desde a época da faculdade, né, o Tribunal do Júri. Quando aluno, eu assistia muito júri aqui em Araçatuba, até para aprender as técnicas de oratória, argumentação, como que o promotor acusa, como que o advogado defende, como que é feita, né, a oitiva das testemunhas, os debates. Sempre tive uma certa fascinação pelo júri, né? Então eu gostaria de passar para vocês agora apenas algumas referências, algumas recomendações para quem quiser se aprofundar no estudo do Tribunal do Júri, que é o tema que nós vamos conversar hoje aqui no grupo de pesquisa, especificamente sobre uma tese de defesa que foi considerada inconstitucional. Mas como vocês são a nova geração, existem nomes no direito brasileiro que eu, como professor, gostaria muito que vocês conhecessem. Então, a primeira referência que eu faço, quando nós falamos em júri no Brasil, vocês precisam conhecer a história do advogado Valdir Troncoso Pérez. Dr. Valdir Troncoso Pérez, considerado o príncipe do Tribunal do Júri, é um orgulho para a advocacia de São Paulo, né? Infelizmente já é falecido, mas foi considerado o maior advogado de júri, né? Se não um dos maiores que tivemos no Brasil, e inclusive ele tem um busto no Tribunal de Justiça de São Paulo. Não é para qualquer um, né? Quando você conhecer o Tribunal João Mendes, lá em São Paulo, tem um busto do Dr. Valdir Troncoso Pérez. Procurem conhecer a história desse homem, a trajetória. Teve uma capa de revista Veja que ele apareceu como o Pelé do Tribunal do Júri, né? O Pelé dos tribunais, porque de cada 10 júris, a média de absolvição dele era 9. De cada 10 júris, ele absolvia 9. E segundo a Veja, ele ainda ficava bem triste por não ter absolvido, né? Por ter sido condenado injustamente, esse da estatística, né? Que ele não conseguiu absolver. Então, realmente, você sabe que o Tribunal do Júri, as condenações geralmente são a regra, né? Um aproveitamento desse demonstra o talento, né? A grandiosidade desse advogado. Pesquisem sobre Valdir Troncoso Pérez. Bom, quero indicar também como promotor de justiça, hoje já é procurador do Ministério Público de São Paulo, o doutor Edilson Mongenot Bonfim. Esse já é mais novo, né? O doutor Edilson é mais contemporâneo, mais recente. Tem 2 livros que eu acho fantásticos do Edilson. O livro No Tribunal do Júri, Crimes Emblemáticos e Grandes Julgamentos. Ele conta, por exemplo, a história do maníaco do parque. Vocês são muito novinhos, não vão se lembrar, a maioria, né? Alguns talvez se lembrem. Os que se lembrem provavelmente vão tomar vacina logo, né? Em virtude da idade. Mas a questão é que nós temos aí alguns casos emblemáticos, né? Fantástico esse livro, No Tribunal do Júri, do Edilson Mongenot Bonfim. E também temos o livro Júri, do Inquérito ao Plenário, do Mongenot também, mas aí um livro técnico, né? Um livro que fala sobre o procedimento, sobre o funcionamento do Tribunal do Júri. O livro No Tribunal do Júri é um livro sobre casos, ele vai contando os casos, até como foi feito o arrazoado, como foi feita a acusação. É um livro fantástico. E o livro Júri, do Inquérito ao Plenário, aí é para você aprender mesmo, né? Processo penal, direito penal, em relação ao júri. Estou indicando também, isso eu já tinha indicado há algum tempo atrás, o podcast Praia dos Ossos, que estuda o caso Ângela Diniz versus Doca Street. É um podcast fantástico também, produzido pela Rádio Novelo, né? Está no Spotify, em todas as plataformas de streaming. Vale muito a pena conhecer o caso Ângela Diniz, que é um caso que trata sobre a tese da legítima defesa da honra. Muito legal conhecer a história também do caso Ângela Diniz. Ângela Diniz, que ela foi assassinada com 4 tiros no rosto pelo Doca Street, e no primeiro julgamento,
o Doca Street. Doca era apelido, né? Fernando Street. Ele acabou não sendo condenado pelo homicídio, não sendo condenado, porque o advogado dele era o grande Evandro Lins e Silva. Outro nome que eu gostaria que vocês conhecessem. Depois o júri foi anulado, o movimento feminista fez muita pressão, né? E no segundo julgamento, aí sim, já estou dando um spoiler aqui, mas o Doc Street foi condenado a mais de 15 anos. No segundo, realmente, ele foi condenado. Mas no primeiro, o advogado que o representou foi o doutor Evandro Lins e Silva, advogado criminalista, considerado o advogado do século pela OAB de São Paulo, né? Ele foi procurador-geral da República, foi ministro do Supremo Tribunal Federal, acabou sendo cassado depois pelo AI-5, né? Mas é um grande advogado, ele advogou muito tempo depois que ele saiu do Supremo, ele advogou até os 91 anos de idade, né? E tem esse clássico também, A Defesa Tem a Palavra, um livro que eu recomendo a leitura, o caso Doc Street e algumas lembranças. Fica a indicação também, tanto do podcast quanto do livro do doutor Evandro Lins e Silva, grandes nomes do Tribunal do Júri brasileiro. Estou finalizando aqui as indicações com o filme Marshall, Igualdade e Justiça. Não fala sobre o júri brasileiro, evidentemente, é sobre um caso dos Estados Unidos da América, mas também discute a legítima defesa da honra, de alguma forma, né? A questão da honra, da moral no Tribunal do Júri. Tem um componente sobre racismo também, muito forte, um componente racial muito forte. O doutor, né, Thurgood Marshall, na verdade, foi um advogado símbolo na luta pela igualdade racial nos Estados Unidos e foi o primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana. Antes de se tornar juiz, né, Justice na Suprema Corte Americana, foi advogado, e esse é um caso muito interessante, envolvendo o júri, envolvendo a honra, a moral, os bons costumes. Fica a indicação do filme também, Marshall. No Brasil, a tradução é Igualdade e Justiça. Beleza, gente? Vou colocar esses slides para vocês depois no grupo do Telegram, para vocês acompanharem com mais calma. E eu quero agradecer mais uma vez a presença, mais 50 alunos aqui com a gente nesse sábado de manhã. O quinto ano está no cursinho da UAB, evidentemente, né? A gente perde alguns alunos do quinto ano por uma justa causa, é fundamental que eles estejam lá. Aliás, se tiver algum aluno do quinto ano aqui, saia imediatamente da nossa reunião e vá para o cursinho da UAB, né, filho? Vá para o cursinho da UAB, que é o seu futuro. Muito bom, queridos. Com isso, então, vamos em frente. A Amanda está dizendo que hoje não vai dar, não. Vou dar um desconto, Amanda, porque você é irmã, né, de uma das estrelas que vai brilhar aqui agora, mas os demais têm que estar no cursinho da UAB. Muito bem. O negócio é o seguinte, gente. Feita essa apresentação, eu quero passar de imediato a palavra à acadêmica Adriele Silveira Novaes, que vai conduzir o debate, né, conduzir aqui a apresentação sobre a ADPF 779, sobre a inconstitucionalidade do uso, né, da utilização da tese da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri brasileiro. Bom dia, Adriele. Tudo bem? Bom dia. Todos me ouvem? Todos me veem? Ouço bem, som e imagem, tudo perfeito. Excelente. Você tem a palavra, bom trabalho. Obrigada. 15 minutinhos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade e o convite, né? Agradecer primeiro ao professor Moacir, ilustre professor, de grande admiração. Agradecer também ao grande Renato, professor Renato, mestre. Queria agradecer ao JJ também, grande professor, quanta saudade das suas aulas ministradas. E também ao Dr. Bruno Barros Mendes, do qual sou estagiária e tenho a oportunidade de aprender todos os dias muito sobre o direito penal. A discussão que nós vamos ter aqui hoje é a respeito da inconstitucionalidade da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri, né? Então, primeiramente, eu queria abordar um breve conceito do que seria a legítima defesa. A gente sabe que a legítima defesa está tipificada no artigo 23 do nosso Código Penal, né? Uma excludente de ilicitude. Não há crime quando a gente pratica o fato em legítima defesa, né? Essa excludente, a gente consegue entender ela quando alguém, visando proteger sua própria incolumidade, né? Nesse caso, especificamente, a incolumidade de sua honra,
usa, né, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de ontem, usando moderadamente dos meios necessários. Hoje, nós levantaremos aqui uma discussão de uma ADPF, né, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E o que isso significa? O que é uma ADPF? Essa arguição ela tem previsão constitucional, né, no nosso artigo 102, e ela tem o objetivo de evitar ou reparar a lesão ao preceito fundamental. E essa lesão ela tem que decorrer obrigatoriamente de um ato do poder público, né? União, estados, municípios e Distrito Federal. Nesse caso específico, né, da legítima defesa da honra, a tese da legítima defesa da honra, a gente tem uma controvérsia constitucional relevante, por isso que é cabível essa arguição, né? Primeiramente, antes de entrar nos votos que nós analisaremos, eu gostaria de comentar brevemente desse caso que o professor Moacir pontuou, o caso Doca Street, né, dentro do contexto da tese da legítima defesa da honra, é um caso de grande destaque. O caso Doca Street é um caso interessante, né, ele assassinou sua namorada, Angela Diniz, com 3 tiros no rosto e 1 na nuca, foi um crime passional, né, ele tinha muito ciúme dela, ocorreu uma briga ali na praia de Búzios, onde ela tinha um apartamento, né, e um dos argumentos utilizados pela defesa dele no tribunal do júri foi que, no fundo, ele havia matado por amor. Né? Aquele júri era composto por 2 mulheres e 5 homens. Aquele júri absolveu Duca do caso, como o professor disse, ele não foi condenado, e naquele mesmo dia, depois de 21 horas de julgamento, ele foi liberado, já saiu às ruas, né. E eu queria fazer aqui, fazer um breve comentário antes de entrar aos votos, que aquele caso, porque a Ângela era uma socialite conhecida, né, foi de grande repercussão social. Então, inclusive foi até o tema da monografia da minha irmã sobre a influência midiática no tribunal do júri, né. Naquele caso específico, a sociedade já havia dado veredito. Eles acamparam do lado de fora do Fórum de Cabo Frio, com cartazes dizendo, Doca, o Brasil te absolve. E é engraçado como as coisas, né, as coisas elas são deturpadas ao longo dos anos, né. Naquele Brasil de 1979, a tese foi acolhida. Esse foi um breve comentário, né, uma breve exposição de alguns conceitos, e vamos aos votos. Eu vou expor aqui para vocês alguns tópicos importantes e pertinentes à discussão do Gilmar Mendes e também do Dias Toffoli, que foi o relator do caso. Vamos lá. O Gilmar Mendes, né, não tem muita novidade, assim, em relação ao ministro Dias Toffoli, né, como eu disse, mas ele pontua algumas coisas muito importantes e de se pensar, tanto para a mudança do nosso ordenamento legal, quanto para a reflexão social mesmo, né. Para ele, a defesa da honra, ao agredir, matar, abusar de outras pessoas, não é defesa da honra, isso não é defender a própria honra, né. Ele comemora na sua decisão que a pesquisa evoluiu no meio acadêmico, né, através das pesquisas e o movimento feminista, que teve, inclusive nesse caso, como o professor disse, o movimento feminista ele teve uma grande influência para a anulação desse júri, né, e a pesquisa acadêmica ela foi evoluindo ao longo do tempo, nesses últimos 40 anos, de uma forma geral, né, para contribuir com essa análise dos problemas penais, né. E ele comemora que, felizmente, esse debate ele tem crescido no meio acadêmico e isso tem enriquecido até mesmo a jurisprudência, né? Isso tem mudado a jurisprudência. O pensamento doutrinário muda a jurisprudência. E, para ele, o que fundamenta essas decisões, o que tornava até então cabível essa tese nas decisões dos tribunais, era o direito somado à moral patriarcal, né? Estava sendo usada como fundamentação porque a moral da época era adaptável a esse tipo de pensamento, né? Para ele, essa era uma tese que, desde o início, apresentava algumas fragilidades, né? Porque ela era movida pelos preconceitos reinantes da época, mas que poderia ser utilizada por qualquer um, né? Por ser a honra um atributo inquestionável. Para ele também, esse tipo de argumento fomenta um ciclo de violência de gênero interminável. Isso é fato. Uma discussão legal que ele aponta, que ele levanta, que é extremamente pertinente ao caso, é que, ok, existe a legítima defesa, e neste caso, atribuível à honra, a legítima defesa da honra, ela era considerada, mas não se exclui a imputabilidade
quando há emoção ou paixão, está tipificado no nosso Código Penal, no artigo 28. Então, existe essa ponderação aí de leis, se for levar em consideração que, por exemplo, né, no caso do Docker Street, existia ali o que para ele seria uma injusta provocação ali, uma injusta agressão da vítima, da Ângela Diniz, mas nós temos aqui que não se exclui a imputabilidade por conta da emoção ou a paixão, isso também está tipificado. Ele levanta essa questão também na sua decisão, né? Ele usa do direito comparado, ele pontua que nos Estados Unidos existe uma lei na qual não se admite prova que alega que uma vítima se envolve com algum ato ou comportamento sexual. Essa prova ela é simplesmente nula para os Estados Unidos. Então, ele se utiliza também do direito comparado para estar fundamentando o quanto aqui nós somos extremamente positivistas, né? Lá eles são um pouco mais apegados ao direito material da coisa, né? Não se admite prova quando a defesa alega que a vítima se envolveu com algum comportamento sexual que pudesse ali justificar um feminicídio, né? Estamos falando de uma vida, e do outro lado, a honra de um indivíduo. Por outro lado, ele aponta um risco, uma afronta ao princípio da plenitude de defesa. É claro que nós temos ali, né, uma ponderação entre a ampla defesa do processo legal e a plenitude de defesa no tribunal do júri. A plenitude de defesa, ela é plena, mas, ao ver do Gilmar, ela não é irrestrita, né? Isso é algo também a ser discutido. Só que qualquer limite ao exercício do direito de defesa precisa ser necessariamente excepcionalíssimo, né? Por se tratar de um princípio constitucional. Isso é extremamente perigoso. Para ele, a gente sabe, né, na verdade, que não tem lei que define o que pode ou não ser alegado em plenário. E aí, como eu diria, né, para ele, essa é uma discussão muito maior. Deveria ser discutida, inclusive, até mesmo uma reforma mais ampla do Código de Processo Penal quanto à fase probatória. Ele propõe, inclusive, no final dos votos, uma reforma legislativa mais ampla quanto às provas do Código de Processo Penal. E, por fim, né, ele segue o voto do Dias Toffoli, decidindo pela nulidade do ato e do julgamento se houver veiculação da tese da legítima defesa da honra no tribunal do júri. Esse foi o voto do Gilmar Mendes. Trago aqui também o voto do Dias Toffoli, como eu disse, sem muita coisa nova, sem muitas novidades em relação ao voto do Gilmar, mas existem algumas coisas interessantes para se pontuar também. Ele levanta uma outra discussão legal, que só se exclui a ilicitude se tiver, de fato, confluência dos fatores dispostos no 23, né, que é essa excluinte de ilicitude que nós estamos debatendo, a legítima defesa. Será que, num caso concreto, vamos nos utilizar do caso aqui do Docker Street, será que, de fato, existe confluência, existe equiparação entre a legítima defesa de fato e a legítima defesa da honra, seja ela objetiva ou subjetiva? Para o Dias Toffoli, a legítima defesa da honra, para ele não é legítima defesa. Isso é algo interessante também. Ele cita o Fernando Capês, na decisão dele, uma parte da doutrina em que ele diz que o que se discute não é a possibilidade da legítima defesa da honra, e sim a proporcionalidade entre a ofensa e a intensidade da repulsa, né? E para ele isso é desproporcional quando se discute essa tese. Ele também pontua que o nosso ordenamento ele já tutela o indivíduo quando ele tem sua honra atingida, né? E por isso ele julga inconstitucional, decidindo também pela nulidade do ato e do julgamento quando houver veiculação dessa tese no tribunal do júri. E aí uma consideração histórica e conclusão que eu mesma pontuei ao final é que a decisão ela é de fato digna de aplausos, né? Porque foi um grande avanço para o Brasil. Por outro lado, definir um limite sobre o que a defesa pode apresentar no processo é uma ameaça à plenitude de defesa, né? Na verdade, como eu disse acima, é uma afronta. Nesse sentido, eu concordo plenamente com o ministro. Então, nós temos, de um lado, um avanço histórico e constitucional grande, né, pela proteção à dignidade da pessoa humana
e também da igualdade de gênero. E, por outro lado, nós temos aí uma afronta à plenitude de defesa no tribunal do júri, né? E ressalto aqui aquilo que Gilmar Mendes disse em sua decisão, que, a meu ver, a plenitude de defesa ela é um princípio, ela é mais abrangente, mas ela não é irrestrita. Essa é a exposição, agradeço a oportunidade e passo a palavra para o Dr. Bruno. Muito obrigado, Beli. Só um minuto, deixa eu só... Olá, pessoal, bom dia. Eu gostaria de agradecer primeiro a oportunidade do professor Moacir, grande mestre, pessoa de suma importância para o meio acadêmico da Toledo, que vem contribuindo de forma imensurável, né, com essa faculdade. Ao professor JJ, querido colega, grande criminalista, pessoa que tenho mais alta consideração também, ao ilustre coordenador do curso, pessoa responsável pela revolução do curso de Direito, né, na minha época, quando ele ingressou, ele fez toda a diferença, e hoje a Toledo é o que é por conta dele, que é o professor Renato, tá? Aos demais presentes, e a brilhante explanação, que facilitou muito aí o meu trabalho e a minha exposição hoje no grupo de pesquisa. Os outros ministros, eles foram de acordo com os votos iniciais, não teve muita alteração, e eu gostaria de fazer algumas considerações para que a gente possa discutir de uma maneira mais clara, mais dinâmica, o que está em jogo, o que está em pauta, e os dois lados aí da história que foram debatidos e acabou gerando essa decisão. Só, a primeira coisa que nós temos que entender é uma coisa do rito processual do júri, que é de suma importância para entender essa problemática, né? O júri ele vai ter dois ritos. O primeiro é o que a gente vai chamar de sumário de culpa, onde um juiz singular ele vai determinar se o réu vai ou não para júri. De maneira bem simples. Caso o juiz pronuncie o réu, ele é submetido ao julgamento popular. Esse é o júri que vocês conhecem, e é aí que está a discussão. Então, existem momentos processuais, e o momento dessa discussão de tese de legítima defesa é nessa segunda fase. É aquela fase que vocês acompanham no fórum, em que há 7 jurados, e a defesa, ela faz um embate com a acusação para que o réu seja aí condenado ou não nesses termos. O problema envolvendo esse tema é um só. Existe um princípio que regula o tribunal do júri. Esse princípio é chamado de plenitude de defesa. O que é plenitude? É algo irrestrito, né? A ampla defesa é o que nós temos normalmente no processo comum, marcado pelo contraditório. Quando o legislador ordinário ele vem e traz essa questão do plenitude, ele tem a intenção de fornecer ao tribunal do júri algo muito maior, algo muito melhor do que os ritos comuns. E aí entra aquela história, o advogado podia invocar espírito. Existe. E foram limitando isso ao longo do tempo. Né? Porque quando a gente fala em plenitude de defesa, a gente exige do profissional uma atitude além. Por exemplo, eu posso criticar a atitude da vítima dentro de um plenário. Muitas vezes a gente faz isso. Tem gente que não concorda, tem gente que vai falar, meu Deus, esse advogado está falando da vítima que está morta. Mas é algo que a minha atividade está protegida por conta desse princípio da plenitude de defesa. Isso é essencial. Porque quando a gente fala de homicídio, a gente fala de comportamento, ação e sentimento. Né? O homem, quando mata alguém, normalmente ele está atribuído de uma dessas características. E os ciúmes, o amor não é diferente. Por exemplo, se você mexer com um filho meu, eu não sei, eu estou sujeito a isso. E é justamente esse o fundamento. É por isso que nós vamos ter que ser submetidos a um júri popular. Porque nós estamos discutindo um crime que todos nós aqui nessa sala, os 48 alunos, podem praticar. E é por isso que existe a plenitude de defesa, porque essa ação,
esse fato ele não está submetido num código, não tem como explicar, não tem como colocar isso num código. É muito mais que isso, né? E aí entra essa história toda, né? Será que o advogado ali no plenário ele pode invocar para os jurados uma tese excludente de ilicitude? E aí a gente tem que lembrar daquelas lições do direito penal, que o JJ certamente vai relembrar vocês, né? O que é o crime? É fato típico, ilícito e culpável. Quando a gente fala sobre excludente de ilicitude, nós estamos discutindo antijuricidade, né? Ou seja, será que o sujeito ele pode, né, só usufruir dessa tese de legítima defesa porque a sua honra foi violada, né? Por uma traição. E essa é a questão. É óbvio que é uma tese, pessoal, que fere e objetifica a mulher, ela fere esses princípios da mulher, ela é uma tese machista, colonial. Por que colonial? Porque ela surgiu, essa história de mulher, de traição, no Código do Português lá da época do Brasil Colônia. Existia isso, existia uma previsão nesse código, que admitia o homem matar a mulher e o amante em caso de traição. E aí a gente foi evoluindo, né? 1830 eliminou essa regra. 1890 apareceu de novo isso como perturbação dos sentidos. Ou seja, o cara tinha a sua atitude considerada lícita, né? Por conta da perturbação dos sentidos. E depois a gente criou uma figura do homicídio privilegiado. Mas os advogados continuaram sustentando isso, de que existiria uma honra, algo subjetivo, que justificaria a ação desse homem. Levado para o Supremo agora, depois de cair em desuso essa tese, o Supremo Tribunal falou que não, falou que isso aí fere, sim, os princípios. Qual é a minha posição, o que eu penso sobre isso? E eu acho que a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando vamos limitar direito de defesa em tribunal. E é sempre um problema quando nós temos essa limitação feita em desfavor da defesa, né? Por que isso? Porque hoje a gente está limitando a atuação do advogado, impondo o que ele deve falar dentro do tribunal do júri, referente a esse ponto. Amanhã nós podemos dizer que o advogado ele não pode falar da vítima, por exemplo. E normalmente isso são teses comuns de defesa. O problema é que ao julgar quando me submeteram essa matéria, eu vi, né, o julgamento entrando em pauta, eu achei até um pouco estranho. Eu acho que o JJ vai até confirmar isso com vocês. Por quê? Porque o tribunal do júri é uma situação, é algo que evolui com o tempo, né? E mudou, as coisas mudaram. E normalmente a gente deixou de alegar essa tese por desuso. Por exemplo, não tem como você chegar num tribunal, aqui no estado de São Paulo, pelo menos, e alegar uma tese de legítima defesa da honra hoje em dia. Poucos jurados vão olhar com bons olhos isso, né? Agora, a gente foi fazer um júri em Ponte de Lacerda, por exemplo. Um amigo meu, ele é professor lá, e ele me chamou para ir lá. E era um caso como esse. E ele colocou isso em pauta. Ele falou, cara, vamos colocar essa tese de legítima defesa da honra. Isso ano passado. Eu olhei para ele e falei, cara, eu acho que não compensa a gente trabalhar essa tese, porque pode ser mal vista pelos jurados. E a gente chegou na conclusão de que não iríamos colocar essa tese como fundamento para a absolvição dele. E optamos pelo homicídio privilegiado, que é uma causa de diminuição, a pena fica mais baixa e tudo mais. Então, o que eu queria dizer dessa discussão toda, que ao meu parecer a gente vai discutir? O que vocês têm que ter em mente? Para que possamos ter uma discussão que está em direito, está em pauta. O direito de defesa, sagrado, né? Estamos julgando um crime que envolve emoção e não tem como falar. Não tem como falar.
que no tribunal do júri o cara ele não perde a razão. Eu tenho um caso muito interessante, até contei para a Adriele no escritório. Eu fiz o júri aqui em Araçatuba e o cara era o seguinte: ele era pastor de uma igreja, casado há 20 anos, tinha 3 filhos, nunca praticou um crime. Nunca praticou um crime. E um dia ele saiu mais tarde de casa, tal, foi na igreja, chegou na igreja, viu que tinham pessoas no fundo dessa igreja. Ele foi lá e viu a mulher dele e um rapaz de 18 anos sem roupa. Ele tinha um capacete na mão. Eu fiz esse júri aqui em Araçatuba. Ele pegou os dois de capacetada. Quando eu fui atender ele, eu falei, cara, o que você fez? E rachou o crânio da moça, foi uma coisa horrível. Falei, o que você fez? Ele falou, doutor, eu não enxerguei. Eu preferia ter morrido do que ter visto aquela cena. Eu amava ela, eu era comprometido com ela, minha vida era dela, e eu simplesmente não vi mais nada. Peguei o capacete e fiz. Como eu vi uma moça que fez a mesma coisa, atropelou o cara e uma menina de moto, igual eu contei a última vez, em Ribeirão Preto, arrastou os dois por 30 metros. Fui falar com ela, a mesma coisa, ela voltou apaixonada. Eu fiquei louca de ciúmes. Passei por cima mesmo, nem sei o que eu fiz. Então você tem que entender que o amor, essas coisas, nem sempre vão levar a tratar a mulher como objeto ou o homem como objeto. Às vezes o amor ele fundamenta o crime. Mas a questão é, será que isso é legítima defesa? Será que essa emoção não está prevista em outro tipo penal do Código Penal do que esse? Meu parecer técnico é que essa situação de amor, ela não pode ser utilizada como legítima defesa. Ela pode ser sim como quesito de perdão. Por exemplo, os jurados absolvem o réu porque ele se encontrava nesse estado? Bacana. Agora, os jurados absolvem o réu por legítima defesa da honra? Não. Por quê? Porque você vai violar 2 princípios aí. A proporcionalidade. De um lado, você tem a vida. Do outro, a honra. A honra atrelada a um terceiro. A uma relação conjugal. O que é automaticamente desproporcional. E é por isso que essa tese caiu em desuso, como eu disse. Porque pessoas um pouco mais interagidas, pessoas que compreendem melhor o direito, percebem que existe previsão para esses crimes, que é o privilégio ou a absolvição genérica. Por que isso? Porque no júri, pessoal, no final, há a apresentação de quesitos. Eu não sei se vocês sabem, todo mundo teve essa aula ou não, mas como que funciona? A gente faz a defesa e no final os jurados vão ser submetidos a quesitos. Quais são esses quesitos? Primeiro, houve o crime? Os jurados podem responder que sim ou que não. Por exemplo, quando a gente fala que o crime não existiu, enfim, não foi um crime doloso, foi culposo, enfim, entra aqui. Segundo, o acusado é o autor do crime? Os jurados respondem essa bateria de quesitos. Esse é o segundo quesito. E o terceiro é, os jurados absolvem o réu? E é justamente nesse terceiro quesito que o juiz vai falar. Olha, se vocês considerarem a tese de legítima defesa da honra, vocês têm que votar que sim aqui. Se vocês não considerarem que o promotor está certo, vocês votam que não. E é bem aqui que a gente está discutindo. A questão é, existem outros meios de você, dentro do tribunal do júri, pedir absolvição, né, sem questionar, sem alegar essa questão da honra. Porque realmente, falar que fere a honra é algo muito, mas muito desigual, né? Desproporcional. Você pode pedir perdão para o jurado, pode virar para o jurado e falar, olha, imagine você nessa cena, e é por isso que eu vou pedir a absolvição dele. Então, analisando o contexto, a gente percebe que o voto do Supremo Tribunal Federal,
em que pese ele mexe com o direito sagrado, que eu particularmente defendo de forma irrestrita na minha vida, eu entendo que todos nós, atores judiciais, estamos submetidos à legalidade, à dignidade da pessoa humana, e a gente tem que respeitar na nossa atividade o direito alheio, questões de gênero, questões de desigualdade. Então, existem sim outros modos de exercer o princípio de plenitude de defesa sem objetificar a mulher, sem fazer essa desigualdade como era feito antigamente, igual ela citou no caso do Dog Street. Então, o júri mudou, pessoal. Hoje em dia tem um WhatsApp, hoje em dia tem a informação muito rápida. É óbvio que você fazer um júri igual eu fiz na capital é uma coisa, e você fazer no interior do Maranhão é outra. Concordo. Mas até no interior do Maranhão a informação já chegou. Normalmente o conselho de sentença é composto por funcionários públicos, por pessoas inteligentes. Então, assim, o Supremo ele vem mostrar isso. Falar que a sociedade evoluiu, que nós temos que limitar esse tipo de tese que ofende o coletivo, a sociedade em geral. Então, o parecer sobre é que nós temos que tomar cuidado, sim, sobre a plenitude de defesa. E a decisão é certa, mas não porque ela interfere no exercício da plenitude, mas porque ela exige do advogado que utilize de outros meios, sem ofender ninguém, sem ser desigual com ninguém. Então, a decisão do Supremo é fantástica nesse ponto, em que pese um pouco atrasada. Acredito que isso aí tinha que ter sido discutido em 90 e poucos, mas a gente sabe que a evolução também não. Só que o parecer de todos os ministros é irretocável, como advogado, porque eu acho que não feriu, nós não estamos aí ferindo o princípio da plenitude de defesa, nós estamos apenas exigindo que os advogados utilizem de outros meios, sem denegrir ninguém, respeitando a dignidade, para exercer esse princípio de plenitude de defesa. Então, essa é a consideração que eu faço, e eu passo a palavra agora para o Moacir. Muito obrigado, professor. Muito bem, excelente exposição, parabéns a Adriele e o Bruno. Os alunos terão a oportunidade depois de perguntar também, né? Eu sei que o Bruno vai citando alguns casos e aí vai ficando ainda mais interessante. Então, assim que a gente encerrar as apresentações orais, eu abro para todos os interessados. E agora, de imediato, passo a palavra ao grande Jefferson Jorge, meu amigo JJ, para o show que já nos é costumeiro. Bom dia a todos. Obrigado, meu querido professor Moacir, que coordena este grupo de pesquisa, pelo convite de vir aqui trocarmos uma ideia acerca de um tema tão palpitante. Aproveito para cumprimentar o meu querido professor Renato Freitas, que é o coordenador do curso de Direito, e que, de uma forma extremamente peculiar e brilhante, conduz esse curso de forma tão especial, né? Eu digo que o Renato faz desse curso a extensão da sua própria vida, né? Da sua missão, e isso tem que ser referendado. Eu acho que a maior virtude de todas é a gratidão, e a pessoa que não tem gratidão não tem nada. Então, eu sou muito grato à oportunidade que o professor Renato sempre me deu de trabalhar no Toledo, e da forma tão carinhosa pela qual ele recebe a nós, professores. Então, isso tem que ser dito para vocês, alunos, para vocês terem a ciência de quão importante é a figura do professor Renato nesse curso. Ao meu querido amigo Dr. Bruno, advogado criminalista, fez uma brilhante exposição, né? Já deu para vocês terem uma noção bem clara do que é o Tribunal do Júri. Eu, que já tenho 20 anos de advocacia criminal, basicamente fazendo vários casos de Tribunal do Júri, várias defesas de policial militar. E quando você foi citando, Moacir, na sua apresentação, eu fui vendo o quanto Deus foi uma pessoa muito caridosa com esse que vos fala. Porque a minha turma de Direito na faculdade se chama Turma de Direito Valdir Troncoso Pérez,
e ele esteve na minha formatura em 1999, fazendo um dos discursos mais maravilhosos que eu já tive a oportunidade de ver numa formatura. Depois, você fala do meu querido amigo pessoal, Edilson Mogenão Bonfim, da qual eu fui funcionário, né? A Saraiva tinha um curso de OAB, e o Edilson me telefonou para dar aula de ECA. Eu comecei a dar aula de ECA no curso da Saraiva, né? Eu dei algumas aulas de penal, mas ele precisava que substituísse um professor que estava doente, e me pediu, né, encarecidamente, para que eu trabalhasse com essa matéria de Estatuto da Criança. Então, lá eu tive a oportunidade de trabalhar com o Edilson, dando aula de penal e dando algumas aulas de ECA, que foi muito interessante. E você cita o ministro Evandro Lins e Silva, que é um dos caras mais capazes que a advocacia criminal já teve. O júri é um procedimento bifásico, onde nós julgamos os crimes dolosos contra a vida, né? Todos os crimes dolosos contra a vida, e além deles, os que com eles são conexos, são julgados pelo tribunal do júri. Na visão atual do professor Guilherme Nutti, ele é o único doutrinador que traz o júri como um procedimento trifásico. Vocês sabem que o julgamento do tribunal do júri, o 477 do Código diz que na sessão do júri terão que estar presentes 25 jurados, o número mínimo lá do 463 são 15 jurados, então 15 é o número mínimo, para que sejam sorteados os 7 do Conselho de Sentença. Uma coisa muito importante, e já é uma técnica de defesa que o advogado pode utilizar, é a questão do 468 do Código de Processo, que fala da questão da recusa peremptória. Para os alunos que estão mais no início do curso, né, não sabem o que vem a ser esse termo, recusa peremptória, é aquela recusa imotivada. Então, o juiz, ele sorteia o jurado, ele coloca a mão numa urna, normalmente uma urna de madeira, né, redonda. Aí ele abre a urna, tira o nome e fala lá, por exemplo, Moacir Miguel de Oliveira. O Moacir se levanta. E para os senhores que não sabem, prestem atenção, é a única hipótese onde a defesa fala primeiro que a acusação. Porque em todo tribunal do júri, em todo processo criminal, primeiro fala a acusação, depois fala a defesa. Na recusa peremptória, no artigo 468 do Código, é a única hipótese onde a defesa fala primeiro do que a acusação. Sorteado o jurado, indaga-se do advogado da defesa se ele aceita ou recusa aquele jurado. E essa recusa imotivada, a lei chama de recusa peremptória, né? Essa recusa peremptória é uma recusa imotivada, né? É uma recusa que não tem motivo. Então, nós, advogados, temos acesso ao nome e à profissão, né? E dependendo do caso, você, né, já traça uma estratégia de defesa e você é feeling, não é algo científico, isso aqui é absolutamente empírico, né? Você olha, você bate o olho e você tenta fazer uma leitura, né, muito rápida, né, se vale a pena arriscar ou não. Porque você tem pessoas, né, e eu costumo, quando eu tenho júri, eu costumo ficar ali no saguão onde estão as pessoas que serão sorteadas, eu vou prestando muita atenção nas conversas que vão tendo, né? Eu fico ali com cara de quem não quer nada, né? E fico ali escutando as conversas, porque às vezes você capta alguma mensagem que é importante, né? Se o cara tá lá, ele é um jurado, fala, não, eu acho o seguinte, cara, se esse povo tem que ser tudo condenado e ir pra cadeia. Se esse cara for sorteado, esse cara eu vou recusar. Então, é interessante você ficar andando ali para você ver se você capta alguma informação que pode ser útil. E uma coisa tem que ficar muito clara para vocês, até usando esse exemplo que o Bruno deu do pastor que atingiu a pessoa com capacete. Eu já fiz júris, assim, de um sujeito que matou uma pessoa porque ia cair um muro sobre a casa da pessoa, ia matar a família dele inteira, e ele procurou a todas as pessoas, a prefeitura, a defesa civil, ao corpo de bombeiros, e que o muro ia cair, ia matar a família da pessoa, e ele acabou resolvendo
perdendo a cabeça naqueles 5 minutos e acabou matando a pessoa. Então é importante que vocês tenham o conhecimento de que o crime de homicídio é um crime que qualquer pessoa pode cometer. Eu digo que o homicídio não é crime de bandido. O homicídio é um crime de ocasião. É diferente do tráfico, é diferente do roubo, porque esses são crimes em que a pessoa se dedica à atividade criminosa. Ela faz do crime um meio de vida, no mais das vezes. Principalmente no que tange ao tráfico de drogas. Mas é muito diferente no crime de homicídio. Porque o crime de homicídio é aquele crime que você se depara com uma situação que faz com que você venha a perder o controle. É aqueles 5 minutos em que você fica absolutamente cego. Então esse crime não é crime de bandido. Esse crime é um crime que qualquer pessoa submetida a uma determinada situação, a pessoa perde a cabeça. A pessoa perde completamente o controle. Então, falando especificamente deste caso, vale a pena falarmos acerca desta ação de descumprimento de preceito fundamental, que foi promovida pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Então, falo da minha primeira análise no sentido da admissibilidade da DPF para discutir esse tema. E o voto do ministro Gilmar Mendes, e corroborado pelo voto do ministro Alexandre de Moraes, é no sentido de conhecer da DPF, né, entendendo que a matéria aqui tratada nessa DPF é de relevância para o conhecimento e o julgamento da presente DPF, porque se não fosse assim, ela seria rejeitada de plano, ela não seria admitida. Então, falo da admissibilidade da matéria. Agora, eu entendo e caminho mais ou menos a par e passo com o que disse o Bruno, que a limitação do direito de defesa é algo muito perigoso, né? É algo muito perigoso. Mas entendo que neste caso em específico, um bom advogado, um advogado habilidoso, ele jamais permearia a sua defesa, principalmente aqui no estado, na região sudeste, né, do país, não desmerecendo outras regiões, por favor, mas no estado de São Paulo, especificamente, é inadmissível uma tese como essa. Uma tese como essa no estado de São Paulo não colaria jamais. E eu digo mais, eu ainda que estivesse fazendo júri em qualquer unidade da federação, eu jamais construiria a minha defesa com base nesse propósito. Essa é uma tese que tende a naufragar. Porque existe uma coisa. O advogado que sustenta uma tese que vem a chocar de frente, porque isso aqui é uma coisa que choca, é um choque frontal com a própria sociedade. Então, dizer que o sujeito eliminou a vida calcado numa legítima defesa da honra é uma coisa que vai afetar diretamente o jurado. O jurado vai ficar antipático à sua tese. Então, é uma tese, e você tem que entender que uma tese no júri como essa é uma tese do all or nothing, é tudo ou nada, ou ganha ou perde. Aqui não vai ter meio termo, né? Então, eu como advogado, eu jamais construiria a minha tese com base nesse argumento. Eu levaria, sim, para o reconhecimento da causa de diminuição de pena, também vulgarmente chamado de homicídio privilegiado, dizendo que o sujeito ali, naquela situação, ele acabou ficando cego de ódio e acabou cometendo crime. Agora, entendo que não há a possibilidade de se sustentar essa tese hoje. É muito arriscado, independente da declaração de inconstitucionalidade, e a chance de você ganhar seria mínima, para não falar inexistente. Então, eu acho que o advogado ele tem que escolher muito bem a tese, ele tem que construir muito bem a tese de defesa. Agora, você, no exercício da sua defesa, você exercendo o papel de defensor, você tem que ter a mais ampla liberdade de debater isso com o promotor com acusação em alto nível, né? Usando todos os argumentos que forem necessários. Então, como disse o Bruno, às vezes você tem que dar uma pancada na vítima, é normal. Então, o embate, ele fica acalorado.
Agora, uma coisa importante, e eu acho que o ministro Gilmar Mendes, ele vota muito bem quando ele fala da questão do 483, inciso 3º, porque o 483 é o que regulamenta toda a quesitação do júri. E você tem o primeiro quesito, como o Bruno também colocou lá, que diz respeito à materialidade, né? Se foi o sujeito, né? Se o sujeito morreu em virtude daqueles golpes, então você tem a materialidade no primeiro quesito. Você tem a autoria ou a participação no segundo quesito, e no terceiro você tem a tese de absolvição, que é aquilo que eles chamam de absolvição por clemência do Estado. E aqui eu, como advogado, se estivesse no plenário do Tribunal do Júri, por exemplo, e estivesse defendendo uma pessoa que matou uma mulher, e essa mulher, esse cara já tem aí 50 anos de idade, eu estenderia o raciocínio da minha tese no seguinte sentido: ele vai ser privado da convivência com os filhos, ele vai ser privado da convivência com os parentes, ele vai para o cárcere. Agora, se esse cara for condenado a 30 anos, né, com mais acréscimo, ele pode chegar a pena né, máxima do homicídio de 30 anos, se incidir nele o acréscimo da pena, né, de praticar crime contra o cônjuge, vai aumentar de mais 1/3, e aí você pode ter lá as agravantes, ou seja, essa pena pode chegar a 30 e poucos anos. Esse cara pode ficar, né, privado da sua liberdade para o resto da vida. Ou será que só o peso de carregar uma morte nas costas já é o suficiente para esse resto de vida que ele tem? Que ele tenha mais 15 anos de vida? Né? Será que ele carregar esse peso na consciência de diuturnamente ter que deitar e dormir sabendo que matou uma pessoa, ainda que tenha matado sob aquele efluxo que priva o sujeito de raciocínio, né? Que faz com que ele perca a cabeça e cometa esse ato impensado, que se tivesse de cabeça fria jamais o cometeria, já vai ser o suficiente para ele. Então, nesse caso, o ministro Gilmar Mendes vota bem, porque ele fala, não posso limitar essa tese. Porque essa tese, agora, se essa tese for vinculada, aí sim, se esse pedido de clemência do Estado for feito com base na legítima defesa da honra, o sujeito vai anular o julgamento. E aqui tem uma questão interessante. Que o Bruno, ele falou aí, e eu queria propor a ressalva, e inclusive feita pelo ministro Gilmar Mendes no voto dele. O que vai acontecer? O procedimento do júri é um procedimento que demora muito tempo. E aqui é uma coisa para a gente debater também. O procedimento do júri é um processo que demora muito tempo. É um processo que demora muito para ser julgado. E pode acontecer casos de estar próximo de uma prescrição. É raro, mas pode acontecer. Estar próximo de uma prescrição. E tendo a DPF sido julgada, se o sujeito alegar isso, está no voto do ministro Gilmar Mendes, vai causar a nulidade do processo. Ou seja, vai ter que ser feito um novo julgamento. E aí o que acontece? O ministro Gilmar Mendes até toca nesse assunto. Ele fala, o advogado vai ter que ser punido, inclusive, no seu âmbito de classe. Porque o que acontece? Eu sou advogado. O processo falta 2 meses para prescrever. Né? Não faltarão advogados que jogarão a tese da legítima defesa no plenário só para anular o processo. Porque vai anular, até o Ministério Público recorreu, até a defesa recorrer, vai subir para o tribunal, vai ter que anular, vai ter que marcar um novo julgo que não prescreveu. Vai tomar uma representação, tal. Tem advogado que, né, para o exercício de direito de defesa, ele usa de todos e quaisquer argumentos. Então, até isso, o ministro Gilmar Mendes faz menção no voto dele. Eu acredito que foi bem feito o voto, eu concordo com a tese do Supremo, realmente não há proporcionalidade que justifique, não entendo o que é legítima defesa, não entendo, nunca compreendi essa tese da legítima defesa da honra, né? Honra não se lava com sangue. Eu faço referência a um livro muito bom de uma advogada de Santos, chamada Renata Bonavides, que tem um livro que fala Quem ama não mata. Um livro muito bom, e eu concordo isso com ela. Né? Eu acho que a tese dessa questão da legítima defesa da honra no Tribunal do Júri está absolutamente superada. Né? Não adotaria essa tese jamais como advogado de defesa. Eu construiria a minha tese com outros argumentos.
né? Eu construiria a minha tese com outros argumentos. Se o sujeito fosse uma mulher que matou o marido, por exemplo, e o marido fosse um adúltero, né, comprovado, comprovaria que ele era um adúltero reiterado. Você tem outros argumentos para construir uma tese para levar a questão do privilégio que a pessoa perdeu a cabeça. Agora, jamais a legítima defesa da honra, seja para um homem que matou uma mulher, né, porque essa tese ela é muito antipática ao conselho de sentença. Essa tese é muito antipática. Então, eu concordo com a votação do ministro Supremo, chamo a atenção dos senhores para essa questão da nulidade, porque o ministro Gilmar Mendes deixa isso claro, que se for alegada vai causar nulidade no julgamento, e ele faz a ressalva no voto, que é para ter-se a atenção necessária, porque o advogado, se fizer, tem que ser punido, porque em casos específicos, né, e são raros até, para falar em prescrição em crime de homicídio, mas ele pode acontecer, né? Não é de todo absurdo, né? Então, professor Moacir, eu acho que são essas as minhas considerações iniciais aí, agradeço da participação, espero ter colaborado aí humildemente, minimamente, com a discussão, e esse era a minha participação aqui, por enquanto. Muito obrigado a todos aí pela participação. Excelente! Nós que agradecemos, Jota. Foram 3 exposições muito positivas, né? Bastante específicas sobre o tema que está sendo estudado na aula de hoje. Quero agradecer demais pela aula, né, que o Jota nos deu aqui. E eu já estou colocando aqui para vocês no chat, queridos. Quem quiser fazer o uso da palavra, vai colocando aqui, por gentileza, os nomes de vocês, para que eu possa fazer a lista, né? Sobre os alunos que participarão do debate. Eu fui anotando algumas questões enquanto a Adriele, o Bruno e o Jota iam conversando, e eu até faria algumas perguntas, mas as exposições até já foram apresentando aí as respostas que eu queria, né? A minha primeira dúvida era exatamente essa, se a decisão do Supremo viola ou não a plenitude de defesa. Porque quando nós estudamos o processo penal, nós entendemos que defesa plena é maior do que ampla defesa, né? Inclusive, o Bruno mencionou aqui, no tribunal do júri, é um procedimento que admite a invocação de teses extrajurídicas, metajurídicas. Então, muitas vezes, você pode trazer uma reflexão moral, pode trazer uma reflexão religiosa, filosófica, enfim. Nós sabemos que a plenitude de defesa, ela autoriza o advogado a invocar alguns argumentos que ele não poderia fazer num processo tradicional. Então, muitas vezes, né, a gente sabe que o advogado leva para o campo religioso, né, dependendo do perfil do júri, e aí nós sabemos, então, que num processo judicial, eu sempre brinco com os alunos quando eu falo de júri, o advogado ele pode olhar para os jurados, e bem no fundo dos olhos dos jurados, né, e falar, olha, excelências, quem julga será julgado. Se vocês estiverem condenando um inocente, são os senhores que vão prestar contas com Deus. Aí sim, Brasil. Aí o jurado que é religioso treme na base. Sim ou não? Pô, professor. Agora você imagina eu numa audiência olhar para o juiz e falar assim, olha, excelência, quem julga será julgado. O juiz vai falar assim, doutor, o senhor está de sacanagem comigo, o senhor está de brincadeira, né? A minha profissão é julgar, pô, eu faço isso todo dia. Então, aí dá uma boa diferença, né, do tribunal do júri para uma defesa técnica num processo judicial tradicional, que não seja o júri, né? Então, eu achei muito interessante as exposições. Me parece que plenitude de defesa não é sinônimo de vale tudo. Eu acho que isso ficou bem claro na exposição do Bruno e do Jota, né? A plenitude de defesa não autoriza qualquer coisa. Exemplo, nós tivemos um julgamento no júri recentemente, um caso que deu muita repercussão na imprensa, e o advogado acabou dando um pescoção na advogada. Vocês viram isso? No próprio plenário, né? Fazendo uso da força ali, e aí todo mundo dizendo, olha, aquilo não é uma lesão corporal, aquilo não está afetando a integridade da menina, né, da advogada.
Então, assim, ele poderia ter feito com boneco, ele poderia... Enfim, a discussão é que plenitude de defesa me parece que não é uma autorização para a utilização de qualquer tese no tribunal do júri, né? Uma outra questão que me chamou bastante atenção aqui, queridos, quando o Bruno comentou, né, olha, hoje é difícil usar essa tese em regiões do país mais desenvolvidas, mais iluminadas, digamos assim, né, mais civilizadas, mas a gente tem que lembrar, queridos, que essa questão da moralidade no direito, ela é muito presente no Código Penal, né? A gente teve uma base cristã católica, inclusive que repercutiu na elaboração do Código Penal. Vocês podem ver, por exemplo, o crime de adultério, que existiu até 2005, o crime de bigamia, que até hoje é tipificado como crime. Tivemos o crime de sedução. Olha só, se esse crime valesse hoje, tinha muita novinha presa, hein? O quê, Brasil? Filho, tinha muita gente presa. Bom, o que mais? O conceito de mulher honesta, que também nós tivemos desde a legislação do Império, né? O Bruno comentou aqui que era uma tese colonial, achei muito legal essa referência histórica, mas desde as ordenações filipinas, no Código do Império em 1830 e até no Código Penal de 1940, até 2009, nós tínhamos tipos penais que envolviam o termo, a expressão mulher honesta. Então a gente percebe, né, que a civilização brasileira, o nosso povo, ele demorou muito para evoluir em algumas questões. Outra questãozinha para finalizar a minha análise das considerações que foram feitas pelos colegas, me chama a atenção a questão do quesito do perdão que o Bruno colocou aqui, porque na votação dos quesitos, alguns alunos ainda não tiveram aula de processo penal, temos muitos alunos do primeiro ano no grupo de pesquisa, mas vocês vão ter essas aulas. Quando o juiz apresenta o quesito, os jurados absolvem o réu, é um quesito aberto. É um quesito aberto, porque o jurado, ele não precisa fundamentar a sua decisão. Ele só vota sim ou não. Sim ou não. Na verdade, é uma das exceções ao princípio da fundamentação das decisões judiciais, em que nós temos um julgamento judicial, porque o Conselho de Sentença, o Tribunal Popular, integra o Poder Judiciário, embora num procedimento escalonado, como bem colocou aqui o JJ, você tem o juiz togado e os jurados. Na verdade, o jurado define se o réu será condenado ou absolvido, e o juiz, ao final, vai indicar ali a dosimetria da pena, né? Quanto esse jurado, quanto esse réu, esse acusado, será punido. Mas a grande questão, eu acho interessante isso, até gostaria de devolver essa pergunta depois ao JJ e ao Bruno, em que momento o juiz deve intervir? Porque, na minha visão, se o advogado coloca a tese no plenário, já tem que suspender o júri? Essa é uma questão que realmente eu gostaria de ouvir os colegas depois, principalmente o Jota e o Bruno, que tem aí, né, a experiência prática de atuar no tribunal do júri. Bom, eu vi aqui que o Fábio quer fazer uso da palavra. Quem mais, gente? Depois foram entrando outros comentários. Vou começar com o Fábio, então, e os demais alunos vão colocando para mim aqui. O Tiago também quer. Fábio, você está com a palavra, meu amigo. Bom dia, obrigado aí, professor Moacir, estão me ouvindo, né? Ouço bem, Fábio, ouço e vejo bem. Legal, legal. Bom, primeiramente, satisfação em estar ouvindo novamente o nosso professor JJ. Foi a pessoa que me fez me apaixonar pelo direito penal. É fantástico. Vai ser bem breve, tá? Bem rapidinho que eu quero falar aqui. Na realidade, o Bruno, a Adriele e o JJ já falaram tudo que tinha que falar, né? Jamais o amor pode ser usado para justificar o acometimento de um crime. Ainda mais um crime tão absurdo quanto o tema da DPF aí, né? Que foi o caso da Socialite. O voto do ministro Gilmar Mendes, né? Que ele comenta que a defesa da honra para justificar crime de tamanha crueldade não é defesa, entendeu? No caso, a discussão maior aí é se o princípio da plenitude de defesa
em contrapartida ao princípio da proporcionalidade, da razoabilidade aí no direito penal, se ele pode prevalecer, e na minha opinião eu acho que não. É muito importante que a gente tenha uma noção de tolerância, do limite do que é ser o desumano, do que é ser o cruel, né? Se você não tem argumento, jamais você pode denegrir a imagem do outro lado. No caso aqui, eu trago até uma frase de Paul Valéry, né, que era um grande crítico francês, e em 1945 ele já dizia que quem não pode atacar o argumento, ataca o argumentador. Então, na minha opinião, aquele que usa do direito de defesa, do argumento de defesa da honra, ele não tá justificando o crime, ele está tentando denegrir o outro lado. Então, não pode, ofere totalmente a dignidade da pessoa humana, né, os direitos humanos da mulher, principalmente, ou do homem que esteja do outro lado. Hoje, o princípio da isonomia ali, ou da igualdade, todo mundo é igual, então jamais isso pode acontecer. Tá? O fato de uma decisão dessa ser questionada, né, se ultrapassa ou não os limites legais, eu concordo com o professor Moacir. O fato do princípio da plenitude de defesa não pode ser um vale-tudo, não significa que você pode usar o que você quer. Né? O advogado, ele tem alguns direitos quando está em trabalho, em defesa do seu cliente, mas isso não pode ser justificativa para você ultrapassar os limites aí da proporcionalidade, né, da razoabilidade, entendeu? Então é isso que eu queria colocar, agradeço a palavra, muito bom debate hoje, hein? Parabéns. Obrigado, Fábio. Passo de imediato a palavra ao aluno Tiago. Agora, ex-aluno, na verdade, né? Já é meu colega aí na advocacia. Grande, Tiago. Bom dia, todos conseguem me ouvir? Olha só, finalmente abriu a câmera, hein, Tiago? Depois da cornetada que o senhor ficou me dando esses dias aí, porque eu não só abri a câmera no grupo do Meneghetti, um ciúme que eu nunca vi, eu falei, eu já vou abrir a câmera. Exatamente. Mas as minhas considerações são no sentido da situação do terceiro, porque a mulher está, por exemplo, ela pratica o crime de adultério, o homem não mata a esposa, mas mata o amante da mulher. A legítima defesa da honra nesses casos poderia ser invocada no caso do cara? É um problema, porque a razão de decidir do Supremo é toda voltada para a mulher. A legítima defesa Eu tenho um problema também em ver a questão da honra conjugal. Eu acho que ela não existe para fins penais, né? Nós podemos citar a honra conjugal para outros temas, para direito de família, para direito civil, mas para direito penal não, porque se nós formos ver os crimes contra a honra ali, elas são todas de caráter muito personalíssimo. Então, a gente não existiria essa questão. E um outro problema que eu vejo é na hora que a defesa for citar a questão da infidelidade da mulher para caracterizar o homicídio privilegiado, se a acusação depois não pode pedir anulação desse julgamento, dizendo que a defesa se extrapolou e tentou induzir o júri à legítima defesa da honra. Poderia ser um mecanismo até para a defesa, caso o resultado fosse desfavorável, para a acusação depois pedir anulação do julgamento, mesmo que o advogado não tenha feito isso. Essas seriam as minhas breves considerações depois, para a gente discutir, abrir o debate, e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Tiago. Realmente, nas nossas reuniões, o Tiago não abria a câmera, no professor Meneghetti ele abria. Eu falei, cadê a isonomia, né? Cadê a igualdade de tratamento? Só destacando que no grupo do professor Meneghetti, o Tiago estava de gravata, né? Aqui no nosso, parece que nós não merecemos o mesmo respeito. Mas tudo bem, vida que segue, vida que segue. Bom, eu quero fazer algumas perguntas aqui, aproveitando, né, a pergunta que o Tiago fez. E eu gostaria na verdade, eu vou fazer uma pergunta para o Jota e uma para o Bruno, até para aproveitar para incentivar mesmo aí, enquanto os alunos vão se inscrevendo. Quero começar com o Bruno. Bruno,
A minha pergunta é a seguinte: a legítima defesa da honra, ela não é admitida na questão da absolvição do réu. Mas quando nós pensamos no homicídio privilegiado, que é aquele caso típico em que o homicídio ocorre em virtude da injusta provocação da vítima e a violenta emoção no momento que o réu está ali, né? Então, perceba, vamos imaginar no flagrante ali, né? Igual você expôs muito bem um exemplo prático aqui para nós. Para a absolvição, a legítima defesa não pode ser utilizada. Mas e com relação ao homicídio privilegiado? Para redução de pena, né? Que a gente tem lá no 121, parágrafo 1º, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo, né? É caso de diminuição de pena, homicídio privilegiado, né? Se o agente comete crime impelido por motivo... não, desculpa. É isso mesmo, é lá na parte final, né? Relevante valor social ou moral, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida injusta provocação da vítima. Você acredita que é possível a utilização da tese para o homicídio privilegiado? Ó, vamos fazer uma distinção que eu acho que é importante. O Supremo, ele está se referindo à legítima defesa, né? Quando a gente fala em legítima defesa, é aquela história que eu volto a explicar do conceito de crime, né? JJ vai dar uma ajuda aí, mas nós estamos discutindo antijuricidade, né? É exclusivo a esse ponto, a essa tese. E isso não se confunde com a aplicação do privilégio, né? Não há o que se falar em aplicação da legítima defesa da honra no privilégio, porque são coisas distintas, entendeu? O que nós estamos fazendo é utilizando o mesmo fato como uma excludente de ilicitude. Isso não pode, né? Aqui é só quando você tiver uma agressão injusta, atual, eminente, isso. Ou seja, o fato da honra não poderia encaixar nesse segundo elemento do crime, na antijuricidade. Essa excludente. Mas o mesmo fato, ele fundamenta o privilégio, certo? Como uma causa de diminuição. Então, o que tem que entender, né? É a votação. São coisas bem distintas. Aqui nós estamos falando de ação. Nós estamos justificando a ação como uma excludente. E isso é impossível, né? Então, quando a gente confunde, achando que a gente vai usar a legítima defesa na aplicação do privilégio. Não, legítima defesa é legítima defesa. Ela vai entrar aqui no segundo conceito do crime. Então, não há essa confusão. Não é colidente você falar de privilégio e de legítima, porque são coisas totalmente distintas. Uma a gente justifica a ação, a outra a gente só fala do fato e da sua relevância, sua adequação com o relevante valor social, o relevante valor moral, entendeu? Então, não há essa colisão. O que nós estamos discutindo, e tem que se apegar a isso, é essa questão de a gente retirar o caráter ilícito de uma ação com base na honra. E isso é algo muito grave. Então, nós estamos justificando uma atitude. Diferente é a causa de aplicação do privilégio, que não se confunde com legítima defesa. Excelente, Bruno. Muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para o Jota, rapidinho, e aí os alunos, se tiver mais alguém, a gente já está encerrando a reunião, né? Hoje estão tímidos, hein, gente? O que está acontecendo? Geralmente, nas últimas reuniões, 7, 8 alunos participando, o pessoal hoje está mais quietinho, né? Vamos, queridos, o tema é bom, fiquem à vontade aí. O Thiago está dizendo que é a chuva. Ô, Jota, minha pergunta é a seguinte, cara. Primeiro que é bom deixar bem claro para os alunos que a legítima defesa da honra não tinha previsão legal, né? Nós não tínhamos ali uma hipótese na lei que autorizasse o advogado a usar essa tese. Ela era uma construção da defesa criminal, utilizada em júris no Brasil. Inclusive, eu lembro de uma aula, aliás, uma aula não, desculpem, de uma novela da Globo, uma minissérie, enfim, que o Zé Wilker, ele chegava em casa e falava para a mulher, se prepare, porque hoje eu vou lhe usar. Vocês lembram disso? Extremamente machista e tudo mais. Então, era para aquele cenário que essa tese vingava.
era para aquele tipo, né, de sociedade, uma visão aí da mulher objetificada, né, como coisa, como patrimônio do homem, né? O senhor Renato dizendo que eu sou noveleiro. Aliás, o senhor Renato está aqui com a gente até esse momento, que me acusa injustamente quando, segundo ele, eu quero enrolar a aula, eu fico falando de Netflix. O que é uma heresia, né? O que é eu recomendando aos alunos aí lições importantes para a vida e o chefe me cornetando. Mas o negócio é o seguinte, Jota. Com relação à legítima defesa da honra, essa decisão do Supremo, em que momento o juiz ele faz esse controle de legalidade ou de constitucionalidade? A minha dúvida é prática mesmo. O advogado começou a fazer a defesa ali na hora. Com certeza o promotor, se for um promotor atento, e geralmente são, porque esse pessoal não tem coração, né? Gente que assiste Rei Leão e não chora, promotor de justiça geralmente é assim, ele vai fazer uma parte. O que acontece no júri? O juiz já suspende, adverte o advogado, desconsidera? O que você pensa? O Moacir, assim, eu acredito que ele não vai desconstituir o conselho de sentença, mas o promotor vai pedir para que se conste isso em ata, né, para que depois, se porventura essa tese for acatada da legítima defesa da honra, e como você muito bem disse, ela não tem previsão legal, né, ela é uma construção. E aí, se ela for acatada, vai poder ser alegado a nulidade do julgamento. Né? Vai poder ser acatada a nulidade do julgamento. E uma questão também está, até para acrescentar, que a gente não pode esquecer, que é aquela coisa, né? O advogado que ele... eu já pensei muito sobre isso depois que eu li o voto do Gilmar Mendes, falando do advogado que planta a nulidade para depois trazer essa nulidade, que também não vai ser muito fácil de acontecer, né? O Bruno sabe bem disso, porque existe o princípio do prejuízo, né, da prejudicialidade na nulidade. Se o cara alegar, ele plantou a nulidade, mas o cliente dele foi condenado, não adianta ele querer alegar essa nulidade lá na frente, porque o tribunal não vai acatar, entendeu? Porque ele planta a nulidade e o cliente dele foi condenado. Então, assim, não vai acatar. Agora, se a situação fosse inversa, aí poderia anular. Tá? É até uma questão que eu queria deixar claro, porque não deu tempo, eu não queria me estender muito, porque tem essa questão também. Se o cara planta a nulidade de forma ardilosa, querendo buscar a nulidade, mas o cliente dele for condenado, se ele apelar dizendo que o tribunal, que há uma nulidade no processo, porque ele alegou essa tese, o tribunal não vai conceder a nulidade, porque vai perceber que por vias obscuras, ele está querendo alcançar a prescrição e não vai conseguir. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, Moacir, eu não acredito que claro que o promotor vai fazer intervenção imediatamente, isso não tenho dúvida nenhuma. Ele vai pedir uma parte e vai fazer constar em ata, isso eu não tenho dúvida nenhuma. E o juiz vai advertir o advogado que ele não pode usar essa tese. E o Bruno foi muito claro nesse sentido, né? Porque a gente sabe que o crime finalista é tripartido, né? Ou bipartido, dependendo de quem sustenta, nem vou falar de funcionalismo, de imputação objetiva, porque aí aqui não é aula de pós-graduação de direito penal. Mas na visão mais tradicional, né, a teoria finalista bipartida ou tripartida, o crime é fato típico, ilícito e culpável. Então, quando você está alegando essa questão da legítima defesa da honra, ela entra no segundo elemento do crime, que é a excludente de ilicitude, da legítima defesa. Então, efetivamente, é nessa tese. Agora, eu posso trabalhar esse argumento da infidelidade para o privilégio, porque, veja, gente, não tem como negar isso. O que fez o sujeito perder a cabeça, o que fez o sujeito agir naquele calor da emoção, é flagrar a pessoa no adultério, como disse o Bruno naquele caso, do pastor que chegou lá e visualizou aquela situação. Ele perde o controle ali, a ira suplanta a razão, o cara perde, ele está completamente... né, atormentado pela ira de se deparar com aquela situação, ele sendo um marido dedicado, um bom marido que tutela os valores da família. Então, tudo isso vai sopesar sobre as costas daquele sujeito, fazendo com que ele exploda, literalmente, tá? Então, eu acredito, Moacir, que o juiz vai advertir, sim. E aí, complementando a minha exposição inicial, a gente nunca pode levar em consideração, né, aquele princípio da paz da nulité sans griffe, né? Ou seja, o tribunal não vai reconhecer uma nulidade que o próprio advogado que plantou, se lá na frente
o ardil dele não acabou surtindo efeito, né? Não adianta ele querer se beneficiar da própria torpeza, porque aí o tribunal não vai acatar, né? Eu acho que, por enquanto, tá respondido aí, Moacir. Maravilha, Jota. Maravilha. Mas ainda fiquei com uma pequena consideração aqui. O advogado está no plenário sustentando a tese. Se o promotor não faz o à parte, daria preclusão ou eu posso levar isso por recurso depois ao tribunal? Acho que o Bruno poderia contribuir um pouquinho com a gente aí. Moacir, essa questão é o seguinte, toda nulidade que você vivenciar em plenário, ela tem que ser constada na ata. Esse é o primeiro passo. Sem constar, é difícil, porque o júri não é gravado. Então, se não há o termo na ata, você não tem uma nulidade. Eu já perdi nulidade porque eu não me atentei na hora de levantar a mão e falar, doutor, consta em ata. E aí você acaba perdendo esse time. Então, o que vai acontecer? Como o júri é algo complexo, várias teses podem influir no julgamento. Então, o juiz ele não tem como saber que a legítima defesa vai causar nulidade, entendeu? Que ela vai ser aceita, essa legítima defesa da honra. Ele vai deixar correr o juiz-presidente. Cabe ao promotor, igual o JJ disse, levantar a mão e falar, Vossa Excelência, pela ordem, gostaria que constasse em ata que o advogado está se utilizando da seguinte tese, assim, 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 nesse momento da apresentação. Aí registrou. Caso, lá no final, os jurados, aí entra a discussão, absolva o réu por essa excludente, né, ou no quesito genérico, como o promotor constou em ata a utilização dessa tese exclusiva para legitimar a atitude dele, aí sim nós temos o cenário perfeito para o promotor anular, entendeu? Então, seria no meio do julgamento mesmo, mas o juiz não vai parar a sessão. Só um detalhezinho, Bruno. Aproveitando essa sua colocação, isso me gera uma dúvida ainda maior, pelo seguinte, você pode, no tribunal do júri, utilizar várias teses para absolvição, inclusive tese principal, tese subsidiária, enfim. Como que você vai saber qual a tese na hora que o juiz pergunta para o réu se o jurado absolve o réu? Exatamente. Só o fato dele absolver no quesito genérico e tiver constado que o advogado utilizou, já vai gerar nulidade. A defesa está enrolada. Você entendeu? Entendi. Então, na verdade, para a defesa, é uma questão de estratégia que às vezes você não tem falar chance disso. Você tem chance de absolver por outra razão e você vai levar uma nulidade porque tocou nesse assunto. Vou ter que tomar um cuidado para não falar legítima defesa da honra. Agora, se eu estiver falando que ela é infiel, isso não é legítima defesa da honra. Entendeu? E aí há uma diferenciação que eu disse, né? Agora, se eu usar o termo, eu quero uma legítima defesa da honra, constou, acabou. Se absolver, anulou. Maravilha. Excelente. Queridos, mais alguém? Já estamos encaminhando para o final da nossa maravilhosa reunião. Tiago, pode falar. Eu tenho aquela questão que eu levantei, eu gostaria também que o professor Jota e o Bruno comentassem. Poderíamos pensar na legítima defesa da honra para o amante? Porque também teria outro problema, porque se eu sustento a legítima defesa para o amante, o tribunal, vamos supor que seja válida, né, para o amante. Aí o plenário vai e reconhece a absolvição nos dois crimes, na absolvição por clemência. Seria complicado, né? Nós discutimos essas possibilidades. Inclusive porque a razão de decidir do Supremo não foi para declarar a tese da legítima defesa da honra inconstitucional para qualquer pessoa. Foi em razão da mulher. E do homem também, né? Do cônjuge. Agora, do amante, seria um problema. Excelente, Tiago. Com a palavra o Bruno, depois o Jota. Ok. Eu entendo que abrangeria o amante. Vou dizer o porquê e o motivo. É algo muito novo que nós vamos discutir ainda, né? Toda vez que nós temos uma decisão do Supremo, igual essa questão da quesitação da nulidade, é um problema grande. Vamos ter essa discussão, não é possível. É que ninguém vai mais usar, mas se usar e acontecer, vai ter. Essa questão do amante, eu entendo que o problema seja de ordem social, quando o Supremo decidiu. Ele disse que nós estamos violando questões sociais. Então, nós temos uma questão de gênero que vai abranger. O discurso abrange a mulher. Porque, ainda que eu fale legítima defesa da honra, para não aplicar para o cara, eu estou denegrindo a mulher. Entendeu?
Então não tem como você desvincular o amante dela, porque a atitude é dela. Então a gente tem que deixar isso bem claro. A atitude ali da tese, o eixo central da excludente, é dela. Então, ainda que se aplique a ele, nós vamos pegar nela, entendeu? Arrastamento, né? Como se fosse um argumento de eu arrastamento. acho que não teria como a gente não tem como ver isso aí. Então vai abranger o cara também, não vai poder falar para ele. O Thiago, eu também caminho nesse entendimento do Bruno, porque uma coisa está vinculada à outra, né? A atitude dos dois, mas principalmente a dela, leva. Então, se você alega legítima defesa, você vai por arrastamento, você vai levar ele junto no argumento, né? Não tem como. Eu acho que isso vai influenciar o raciocínio de todo o júri, para os dois crimes, não tem jeito. Exatamente. Eu acho que é indissociável aí. A não utilização da tese tem que ser para os dois. E é o que eu falo, eu não sei o que o Bruno acha, eu até queria ouvi-lo. Eu acho que, assim, apesar do que o Moacir fala num ponto legal, que a gente pode ter várias teses, mas a gente sempre tem que tomar cuidado no júri, e o Bruno também faz bastante, sabe disso, a gente não pode demonstrar para o jurado que você tá, sabe aquele cara que joga tarrafa, né? Ele quer pegar tudo, não dá, tem hora que você tem que trilhar um caminho e ir naquele caminho, porque se você começar a se perder, se abrir muito, o jurado mesmo não vai entender a tese de defesa. E aí é um risco imenso que você tem. Porque assim, você começa a falar tanta coisa que o próprio jurado se perde no entendimento da linha de raciocínio da defesa. E aí você vai ser autofágico, entendeu? Você mesmo vai acabar com a sua defesa. Então, por isso que você tem que ser muito meticuloso na hora de estruturar. Júri é uma coisa muito trabalhosa, gente. Tá aí o Bruno que não me deixa mentir. Quando eu vou fazer júri, eu fico uma semana estudando o processo, tudo que eu vou falar, os depoimentos. Eu sei página do depoimento. O depoimento tá na página tal, o cara fala tal coisa. Por quê? Porque isso me ganha tempo, naquele tempo que eu tenho para construir a minha defesa. Então, eu tenho que deixar mais ou menos o caminho trilhado. Claro que se acontecer alguma coisa, você pode ter ali uma certa maleabilidade. Mas não dá para começar a jogar tarrafa e querer pegar tudo. Porque aí você se perde, entendeu? É nesse sentido. Então, eu acho que esclareceu aí. Vai lá, Bruno. Sim, acho que quando eu vou fazer um júri, por exemplo, vou te dar uma dica prática que eu sigo, não sei. Eu sempre vou apontar quais as teses possíveis, quais não são colidentes. Porque é diferente quando você chega para um juiz e fala, doutor, eu quero que absolva, mas se não absolver, dá a causa de diminuição, tá? Sim, aí não tem colidente. Não foi ele que praticou o crime, mas no júri você não pode fazer isso. É impossível. Ou você fala para o jurado que não foi ele, ou você vai querer diminuir a pena do cara. Porque é difícil o júri. E as teses também. Eu sempre elenco uma tese principal, faço, e uma subsidiária quando dá. Eu acho bem isso, que não vai várias teses. Você vai bater em uma e vai seguir. Agora, é óbvio que tem advogados que não fazem isso. Que aí eu acho que gera um problema. O cara começa a falar, e aí absolve o cara, ninguém sabe por que absolveu. Aí eu acho que entra a discussão. Mas eu concordo com o JJ nesse sentido de que tem que estudar a tese e elencar suas principais e bater firme. Não tem essa. Excelente, então, gente. Mais alguma pergunta? Já estamos finalizando essa maravilhosa reunião. Não sei se a Adriele quer fazer alguma consideração final também, pelo que ela estudou, pelo que ela apresentou. E vou fazer um breve comentário aqui, rapidinho. Excelente. Espera que eu vou ligar essa câmera. Eu acho que tá meio ruim a imagem. Peraí. Na verdade, é só uma breve consideração daquele podcast Praia dos Ossos a respeito do caso Docker Street. Muitíssimo interessante, que assim, existem algumas gravações ainda de pessoas que participaram, né? Como eu disse, foram 2 mulheres e 5 homens. E as 2 mulheres, gente, foi unânime a absolvição do DOCA. E assim, as 2 mulheres que estavam presentes ali naquele tribunal do júri, eu ouvi a gravação onde elas diziam, naquela época era falado, né? Eu voto tal por razões de tal. E aí a moça dizia o seguinte: eu vou votar pela absolvição do DOCA, sim. Aí acho que o magistrado perguntava: tá, e quais são as razões do seu voto? E ela dizia: não que a atitude dele seja
seja uma conduta boa, não que ele tenha agido da maneira certa, mas as condições a que levaram ele a fazer o que ele fez, acho que merece absolvição. E isso prova, né? Isso, na verdade, salienta o que o Bruno e o professor Jota disseram. Isso, gente, para você passar uma semana montando aquilo que você vai falar no júri, para passar uma semana delimitando aquilo que você vai argumentar, aquele advogado, aquele doutor foi meticulosíssimo, muito preciso, muito conciso, com relação aos argumentos que ele iria utilizar para ter influenciado, não digo pela cultura da época, mas eu digo para ter, naquele tribunal do júri, influenciado uma mulher a votar pela absolvição do rapaz, no caso de assassinato, um feminicídio brutal, 3 tiros no rosto, 1 na nuca. Eu acho que o advogado ele tem que passar, de fato, ele tem que se curvar diante da lei, diante da cultura, para tentar entrar na cabeça de pessoas leigas e, de fato, trazer a persuasão da absolvição do rapaz. De fato, é um trabalho de extrema dificuldade. É só esse comentário mesmo, eu queria pontuar isso sobre o podcast, porque, de fato, a cultura da época era outra, mas o trabalho do advogado em relação ao tribunal do júri precisa ser extremamente bem elaborado para conseguir ter esse resultado, ter essa absolvição. Excelente as considerações da Adriele. Eu também gostei demais do Praia dos Ossos, mas a gente tem que levar algumas coisas em consideração, queridos. Claro que o momento histórico era outro, e o que o advogado fez, né, o doutor Evandro Lins e Silva, e de forma magistral, porque você ouve o homem falando, você entende o que é uma boa oratória, né? A capacidade de convencimento, de argumentação. Ele adotou uma tese, o Bruno até mencionou isso rapidamente, de criminalizar a vítima. Na verdade, o que ele colocava era o seguinte, é quase que ela mereceu morrer, ela pediu para morrer, é mais ou menos nesse caminho. E o cidadão, o Doc Street, né, aquela figura que ficava como se fosse, assim, cabeça baixa, não falava nada, semblante triste a todo momento. E aí o advogado criminalista faz isso muito bem, né? As roupas mais claras, cidadão de óculos, tem uma série de critérios que são estudados aí para criar uma boa imagem para o jurado. Isso tudo influencia. E tinha um outro ponto fundamental que o Evandro Lins e Silva usou a favor dele, que era o último júri que ele faria. Então virou um espetáculo para a sociedade. Então, para a sociedade que aplaudia o Evandro Lins e Silva, ele perdeu o último júri e não ia ficar muito bom para a história dele, né? Então, tudo isso foi levado em consideração, mas claro que aí a Adriele tocou num ponto fundamental, porque a Ângela Diniz, ela era considerada uma mulher muito à frente do tempo dela, progressista, libertária, né? Então, assim, o que o advogado usava é que, por exemplo, ela tinha relações bissexuais, o que demonstrava que não era uma pessoa correta. Olha o tipo de argumento, né? A gente está falando da década de 70 isso, gente, nem faz tanto tempo assim. Então, realmente é interessante essa construção da defesa, mas muito bem colocado pelo Bruno e pelo Jota, algo que hoje não resiste mais, né? Não subsiste, tendo em vista que a civilização mudou, os tempos são outros, graças a Deus nós evoluímos, né? Nesse sentido. Eu vou passar a palavra para o Jota, mas eu quero só destacar aqui rapidinho. O Thiago fez a menção a uma música, que eu também gosto bastante, só que eu estou percebendo que eu estou ficando velho, porque eu lembro dessa música na voz de Christian e Ralph. Aí o Thiago está me dizendo que para ele é César Menotti e Fabiano, então já está mais atualizado o negócio, né? Mas é uma música muito interessante, tem um trecho que fala assim: mas o orgulho do patrão ainda era mais forte, a honra se lava com sangue, uma jura de morte. O fruto desse amor não pode ver a luz do dia, à noite o som de um tiro e um corpo cai na terra fria. É uma música que realmente marca, depois eu recomendo que vocês ouçam, porque você vê a cena acontecendo. Você vê acontecendo. Uma questão de preconceito de classe, preconceito de cor, né? Então é uma música que vale bastante a pena aí. O Jota tinha levantado a mão, está com a palavra. É só para agradecer, Moacir, você, ao professor Renato, ao Uni Toledo, pelo grupo de estudo que é tão importante para os alunos, né? Esse incentivo à pesquisa, ao debate, à troca de ideias é tão importante.
E eu pedi a palavra já para encerrar minha participação, Moacir, apenas para agradecer o convite, e eu espero que humildemente eu tenha colaborado aí com algumas reflexões para o seu grupo de estudo. Então, foi só um agradecimento mesmo, pedi a palavra só para agradecer a minha participação. Muito obrigado pelo convite, viu, Moacir? Muito obrigado. Que isso, Jota. Nós que agradecemos. Na verdade, da primeira reunião do grupo, que eu anunciei a programação do semestre, assim que os alunos viram seu nome, foi muito comemorado, né? Os alunos têm profundo carinho por você. Eu agradeço aí por ter se disponibilizado no sábado de manhã, né? Um momento aí de descanso, lazer, e você está aí tão gentilmente até agora, né? 2 horas aqui com a gente. Agradeço demais também ao Bruno, agradeço a Adriele, que já são do grupo de pesquisa há bastante tempo, mas acredito que essa relação dos alunos com os ex-alunos já formados, profissionais, isso acrescenta demais, né? E um detalhe muito interessante é que nós vamos aprendendo uns com os outros e trocando experiências, né? Então, agradeço demais ao Bruno também por ter compartilhado aqui até algumas dicas, né? Algumas estratégias aí para quem for militar no Tribunal do Júri. Eu não advogo na área criminal, embora tenha feito alguns processos, nunca fiz júri, mas fiz alguns processos no começo da carreira, mas tenho profunda admiração pelos advogados criminalistas, até rendo as minhas homenagens ao Bruno e ao Jota, porque é o Estado contra tudo e contra todos. A verdade é essa, né? O advogado criminalista tem aí, sob o manto sagrado da defesa, essa missão tão difícil, né, de conseguir fazer uma defesa qualificada para a proteção do seu cliente. E eu vou registrar os meus protestos desde quando eu era aluno. O que me incomoda demais, e acho que o Bruno e o Jota me ajudam nisso, a composição da estrutura do Tribunal do Júri, o plenário do Tribunal do Júri, prejudica a defesa. O promotor senta do lado do juiz. Isso não pode acontecer num Estado democrático de direito. O advogado senta atrás do réu, polícia militar do lado. Então já começa um cenário muito ruim. Me parece que o plenário do júri americano é o mais adequado. É triangular. O juiz lá em cima, que representa o Estado, promotor numa mesa, o advogado na outra, mesa da mesma estatura, mesmo tamanho, não tem diferença, na ideia de que o tratamento deve ser aí, né, imparcial, não pode... Então, eu lembro até de muitos advogados criminalistas, como o Cacai, por exemplo, que é uma grande referência para nós, fazendo uma brincadeira, mas não é brincadeira. Ele fala, o tratamento da defesa é tão diferente que se o Procurador-Geral da República precisar de um copo com água, o presidente do Supremo entrega para ele. E o advogado fica aqui isolado, o advogado fica atrás de todo mundo. Então, assim, de verdade, eu espero que a gente consiga progredir para uma reforma legislativa e de estrutura para que o Tribunal do Júri seja equânime, né? E o mais importante, gente, lembrando que os advogados criminalistas muitas vezes são confundidos com os seus clientes, a advocacia criminal, ela protege o direito, na verdade, e não o crime, né? Isso é fundamental. E por mais absurdo que tenha sido o crime, pela nossa Constituição, direito não é vingança. Todo mundo tem direito à defesa, independente do que tenha feito. E eu lembro, né, de uma entrevista, e eu vou finalizar minhas palavras com isso, perguntaram para o grande Valdir Troncoso Pérez, né, o repórter de forma bastante sagaz, né, para tentar criar uma situação que o advogado não conseguisse sair. Ele disse, doutor, o senhor já advogou para tanta gente, absolveu tanta gente, o senhor advogaria para Hitler? E essa é uma pergunta complexa, né? Advogaria para Hitler? E aí o Troncoso Pérez pensou um pouco, olhou para ele e respondeu, o senhor, nobre jornalista, uma pessoa tão culta, que conhece o direito, condenaria Hitler sem ter um advogado? Não é uma nulidade? E ele até brincou, a última vez na história que nós tivemos um julgamento sem advogado foi o maior erro judiciário de todos os tempos, que é o julgamento de Jesus Cristo. Cristo não teve um advogado. Então, me parece que, independente de quem seja a pessoa, a defesa deve estar constituída, o advogado é indispensável para a justiça. Então, eu agradeço demais, mais uma vez. Se o Bruno quiser fazer alguma consideração... Não, é só os agradecimentos mesmo ao Moacir pelo brilhante grupo de pesquisa, na verdade, a Adriele pela exposição, ao professor JJ, principalmente ao Renato, né? É uma pessoa que realmente faz a diferença. E indicar um livro que mudou a minha visão a respeito de crimes passionais. É conhecido, é de uma promotora de justiça, mas
é algo que faz a gente limitar um pouco a nossa atitude, porque a gente já prevê a tese que vem do Ministério Público. E chama A Paixão do Banco dos Réus, eu tenho PDF, eu posso te enviar, Moacir. E é algo que fala bastante disso aqui, e vai certamente contribuir com o grupo e para quem quer se aprofundar nessa área. Muito obrigado a todos. Maravilha, eu que agradeço. Só aqui, finalizando, a Camila está comentando no chat, achei interessantíssima a relação do ministro Dias Toffoli com a tese da legítima defesa da honra, com grande incidência na questão da violência contra a mulher e do feminicídio, pois mostra o quanto ainda temos que evoluir, e a inconstitucionalidade dessa tese é um ponto muito relevante, um passo nesse longo caminho. Parabéns, Camila, eu concordo com você. No Brasil, nós tivemos a Lei Maria da Penha, em 2006, como uma tentativa, né, de diminuir a violência doméstica. Não foi suficiente. A violência doméstica ainda é um câncer social que prevalece na sociedade brasileira. Depois, em 2015, se eu não me engano, com a presidente Dilma, tivemos a tipificação penal do feminicídio, também de uma forma simbólica, né, muito mais simbólica, no sentido de demonstrar que a mulher não pode ser objeto de crimes em relação às relações afetivas, enfim, essa relação entre marido e mulher, mas nós ainda precisamos caminhar muito, e como bem colocou a Camila aqui, é uma questão simbólica o Supremo sinalizar que a tese é inconstitucional. Só quero falar para a Amandinha, que está do lado da Adriele, que dá para a gente ver você pelo espelho. Beleza, Amanda? Você está tentando se esconder aí, mas dá para te ver pelo espelho. Muito bem! Gente, muito obrigado. Tadinha, ela tá com vergonha de aparecer. Ela tava ali assistindo o quarto dela, mas agora ela veio para cá. Queridos, mais uma vez eu agradeço demais, meus amigos. Muito obrigado, professor. JJ, grande Bruno, querida Adriele, muito obrigado mais uma vez. Foi excelente. Daqui a pouquinho tá no YouTube. Valeu, gente. Bom final de semana a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.